Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Já vou fazer aquele pedidinho de pedir para você dar um joinha no vídeo, ao final desse vídeo. Ou já chega dando um joinha que também não vai fazer diferença não, tá, gente? E também se inscrever no canal. Aperta o botãozinho aqui, se inscrever, ativa o sininho, que toda vez que eu tiver um vídeo novo aqui, o YouTube já te avisa e você já vem correndo ver. Você que gosta de costura criativa, que ama dicas, então é aqui nesse canal que você vai encontrar. Hoje eu reservei esse vídeo para te dar conselhos se você está iniciando na costura criativa. Conselhos que lá no começo eu não tive, mas que eu separei várias dicas aqui que vai te ajudar ainda mais. Então vamos lá? A primeira dica é sobre a escolha da sua máquina de costura. Isso mesmo, se você quer começar a costurar, é muito importante que você tenha uma máquina de costura. E essa máquina, ela não precisa ser a top de linha, mas ela precisa ser uma máquina que vai te ajudar a conduzir muito bem esse trabalho que você escolheu fazer. Quando eu iniciei na costura, eu comprei uma máquina usada, uma máquina doméstica usada, que eu paguei muito baratinho na época, nesses brechós de móveis, e ela me ajudou demais. Então, esse conselho, assim, eu te dou com toda certeza, porque aconteceu comigo e eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Então, comece com uma máquina mais simples para que você tenha certeza que é isso mesmo que você quer. Porque dessa forma você vai entrar em treinamento e entrando em treinamento, você vai poder mensurar, né, o quanto você precisa de uma potência, o quanto essa máquina precisa ser forte, e sem esse início você não vai conseguir fazer. Então eu sugiro que você tenha uma máquina bem simples, que não precisa ser muito cara. Nesse comecinho, menos é mais. Então a escolha da máquina é primordial que você esteja aliada ao tipo de trabalho que você quer. Então, por exemplo, costuras mais pesadas, é claro que a máquina doméstica ela não vai conseguir te ajudar, né? Aí você vai poder procurar uma máquina reta, industrial. Mas vamos pensar aqui, ó. Começa pequenininho, tá? Com pequenos passos. Tá? Uma máquina doméstica que não seja eletrônica é o que eu indico, tá? Uma máquina mecânica que tem todos os botõezinhos para você girar, uma máquina simples, sem muitos recursos, não precisa ser eletrônica, tá? Existe uma grande diferença entre manutenção de máquina eletrônica e de máquina mecânica. E aí, eu já tive máquinas eletrônicas e aí eu ficava pensando assim, nossa, a proposta dessa máquina aqui é de ter 50 pontos decorativos. Mas, gente, isso pra mim, tá bom? É o meu ponto de vista, foi tão ilusório, porque eu acabei usando só o ponto reto e o zigue-zague. Os outros pontinhos eu não usei. É claro que é muito legal a gente ter um ponto decorativo, mas vai por mim, isso aí não é relevante. Então, se for escolher uma máquina e tiver lá uma máquina simples, que tenha pelo menos uns 4 pontinhos, é essa máquina que é essencial para você que está iniciando. Segundo passo muito importante, tenha muita paciência, mas muita paciência, que no começo nada vai estar fácil, nada vai ser fácil, né? Você vai estar em treinamento o tempo todo. E aí nesse começo, pode ser que as costuras não saiam como você quer. E para isso, gente, você precisa de treino, tá bom? Só que eu já te dou um outro conselho aqui. A costura, ela só é permanente se você deixar. Então, saiu alguma coisinha torta, eu vou te ensinar a descosturar e você recomeçar quantas vezes for necessário, certo? Outro conselho muito importante é não saia comprando tudo que você vê pela frente. A costura, o artesanato é um mundo super ilusório. É claro que tem muita demanda de materiais incríveis, de tesouras com 1001 funções, de materiais coloridos que enchem os nossos olhos, e eu já caí nessa armadilha de investir muito dinheiro em materiais que até hoje eu não usei. Tá? Então, o que você precisa ter em mente? Materiais funcionais, materiais que vão fazer com que o seu trabalho se aprimore, tá? E aí, não precisa investir muito dinheiro nisso.
Então eu vou falar também para vocês aqui nesse vídeo sobre os materiais que eu indico para vocês. Então não caia na armadilha de ir em feira de artesanato e comprar tudo que você vê pela frente. Primeiro você tem que ter em mente o que você vai fazer, para depois você comprar os materiais assertivos e dessa forma depois não ter um estoque gigantesco de materiais que vai ficar aí na sua vida para sempre, porque eu tenho certeza que você não vai usar. E isso eu falo para você como experiência própria, tá bom, gente? Eu doei muitas coisas, eu joguei muito dinheiro pelo ralo e eu quero que você não cometa o mesmo erro, certo? Outro conselho muito legal é que você tenha um lugarzinho para costura, tá? Que seja em cima da sua mesa do jantar, que seja em algum quarto da sua casa, algum cantinho. Então tem que ser um cantinho confortável, iluminado, de repente você coloca um sonzinho, uma música para você escutar, né? Então uma cadeira confortável para você sentar, não precisa ser aquela cadeira maravilhosa, não, uma cadeira simples, uma mesa simples, um ambiente super arejado, porque se você vai ficar ali o tempo todo costurando, você precisa ter ventilação ali. Tomar cuidado com eletricidade, tá bom, gente? Ligar a sua máquina sempre em tomadas que sejam seguras para você, porque você vai estar em contato com o pedal e isso vai fazer com que você, de repente, se tomar um choque, acontecer assim, vai acontecer um acidente e isso não é legal. Então veja a segurança do local que você também vai estar trabalhando. O último conselho é não tenha medo. Isso mesmo, medo rouba sonhos. E se você está com medo, tudo fica pior, né? Ou quando a gente não gosta de fazer alguma coisa, ou por medo, ou por insegurança, a gente não consegue fazer com que aquilo seja executado de forma boa, positiva. Tá? Então não tenha medo, o máximo que vai acontecer é você ter que refazer e se você refazer, você vai estar aprendendo, porque os erros também fazem parte da nossa evolução. Então não é porque você errou, não é porque algo deu errado que você precisa desistir. E dessa forma você vai ser uma persistente, não desistindo, tirando a letrinha D da palavra desistir e passando a existir na costura. Então agora vou mostrar para vocês os materiais principais para a gente começar na costura. Então eu separei aqui alguns dos materiais que agora no começo você vai precisar e vão ser indispensáveis. Esse pouquíssimo material aqui que eu estou apresentando para vocês requer pouco investimento e com isso você vai conseguir economizar muito no investimento que você vai ter aí no começo do seu ateliê. Tá bom? Então olha só, gente, aquela velha fita métrica é primordial para vocês, tá? Então eu tenho essa daqui amarelinha, tá? Ela tem 1,5 m, então é muito importante que você tenha uma fita métrica para tudo, gente. É claro que na costura criativa a gente usa muito mais régua e outros materiais, mas eu sempre uso fita métrica, tá bom? Então não é só no corte e costura. Em qualquer tipo de costura a gente pode usar a fita, certo? Eu separei aqui 3 tipos de tesouras, ok? O ideal é que você tenha pelo menos 2 tesouras, porque uma você deixa para cortar papel, pode ser aquela tesoura mais baratinha, tá? Então ela corta papel, ela corta feltro, ela corta outros materiais. E aí uma bem afiada, tá? Que pode ser uma tesoura melhor, que você vai comprar só uma vez e depois vai só mandar afiar. Uma tesoura de alfaiate ou uma tesoura melhor para você cortar os tecidos, tá? Então você deixa sempre essa separada. Então uma tesoura bem afiada para corte de tecidos, uma para corte de papéis, mantas, feltros e outros materiais. Você pode ter também uma assim, pontudinha, para fazer cantinhos, tá? Quando a gente tiver que recortar bordinha de cantinhos também é legal. E aqui eu tenho uma pequena de arremate, tá? Então, gente, essa aqui tem a mesma função dessa. Então, tendo essas 3 tesouras aqui, ou essa, você já vai estar bem assim, equipada com esses equipamentos, certo? Precisamos também de um descosturador ou abridor de casa. Isso aqui, gente, para quem está começando é primordial. Lembra que no começo do vídeo eu falei, a costura só é permanente se você deixar.
Então, esse descosturador aqui, ele vai te ajudar e muito na hora de descosturar os pontinhos que você fez e de repente quer descosturar, tá? Então a gente usa esse tipo aqui. Tem vários outros modelos, mas eu gosto desse aqui que é o mais simplesinho, super baratinho e acessível para vocês. Bom, vamos precisar de alfinetes. Existem vários tipos de alfinetes, tá? Tem uns que são mais grossos, tá? Então olha, ele tem aqui um calibre mais grosso. Tem outros que são um pouquinho mais finos. Então esses mais fininhos, eles são ideais para tecidos mais finos. E esses daqui, que são mais grossos, para camadas mais grossas de tecido, tá certo? Então eu sempre tenho um alfineteirinho assim, ó, cheio de alfinetes, porque a gente sempre usa isso na costura criativa. Bom, também as linhas para a nossa máquina de costura. Bom, eu estou falando aqui de uma máquina de costura doméstica. E as linhas que eu mais indico para vocês é aquela que você consegue arrebentar com a mão sem muito esforço, tá? Essa aqui é uma linha de poliéster, número 120. Então é uma linha fininha, porém super resistente. Tem esse tipo de linha aqui que é a linha de bordado. Tá? A máquina de bordado, você deve ter visto algum bordado aí em alguma camiseta, é a mesma linha, também é 120 o número dela e ela também arrebenta com a mão, tá? Então arrebentou com a mão, a gente pode usar tanto na parte de cima da máquina, como também na bobina, que é essa pecinha que carrega a linha de baixo da máquina, tá certo? Então, esses três tipos de linhas aqui, esses dois tipos, na verdade, né? Que aqui eu apresentei dois, só que ela tem apresentação diferente, ó. Tem cones menores e tem também, gente, cones menores dessa aqui também, ó. Tá? Então, cones menores desse tipo aqui. Esse aqui a gente só coloca ali na máquina e já passa nos passantes direto, sem precisar de suporte. Fita crepe também é algo que eu uso muito, então se você vai aprender a costurar comigo, você sempre vai ver que eu uso muito fita crepe, então isso aqui você encontra em qualquer papelaria, é super fácil de encontrar, então fita crepe é primordial pra mim na costura, tá bom? Uma régua, gente, de 30 centímetros no mínimo, tá? 30 centímetros pra quê? Pra gente passar riscos, pra gente fazer retas, tá? Para auxiliar aí. Então, esse tipo de régua. Existem outros tipos de réguas, outros tipos de ferramentas, mas olha, para você que está iniciando, essa daqui já vai ser muito boa para você conseguir fazer o que você deseja. Um giz, tá? Esse gizinho de alfaiate aqui, que é um giz que você encontra em qualquer armarinho também. Esse aqui ele sai com ferro e aí você riscou, passa o ferro, o calor do ferro já tira toda a marcação. Eu gosto dele na cor branca para não manchar muitos tecidos, tá bom? E principalmente esse que sai. Mas existem outros tipos de giz também, certo? E esse imã, gente, esse imã aqui é um imã de costura para colocar na máquina, tá? E aí você vai pegar e vai costurar muito retinho. Então esse imã aqui é muito legal, tá bom? Apesar de não ser muito fácil de encontrar, mas veja no armarinho perto da sua casa. Vou deixar também indicações aqui abaixo do vídeo para você encontrar pela internet todos os materiais que eu falei aqui, certo? Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que funciona. Então como é que vai funcionar aqui, ó? A gente coloca esse imã aqui bem do lado do pezinho, ó, e a gente abaixa, tá? O pezinho para ele não pegar. E aí, quando eu vou passar a costura no tecido, por exemplo, ó, vou pegar o meu tecido aqui para fazer uma barra, por exemplo, venho aqui, ó, na hora que eu baixo o pezinho, ele não vai entortar, tá bom? Então, para costurar, você precisa fazer a passagem da linha, né? E aí, ó, uma dica muito legal também é vocês sempre puxarem a linha bem para trás quando começar a costura, para ela não escapar da agulha, tá? Ó, baixei, venho aqui, ó, costuro reto. E aí, isso vai fazer com que o seu tecido não entorte, então ele sempre vai estar retinho aqui, ó. E você não vai nem empurrar
e nem puxar o tecido, você só vai conduzir o seu tecido na máquina, ó. E ele sempre vai fazer com que se torne bem retinho. Quer dar o retrocesso da máquina, ó, aperta a alavanca e ela vai dar a ré. Isso vai fazer com que esse nozinho da agulha, da linha aqui, ó, não solte a linha quando você, por exemplo, ó, vou cortar a linha aqui, tem um cortadorzinho aqui do lado, tá? Quando é para dar aquele nozinho inicial, tá? E aí o que eu faço aqui, ó? Aquele descosturador, ó, se eu não quero que a linha esteja aqui, ó, eu venho aqui, posso só encaixar aqui, ó, sem, lógico, gente, eu chamo isso aqui de assassino, tá? Porque às vezes ele dá uma assassinada nos tecidos. Encaixo aqui, ó, na costura, encaixo e ele vai soltando inteiro, ó. Então, isso aqui vai ser muito legal para você que está começando, ó. E ele vai soltando, ó. Você pode ir fazendo assim, ó. Só na linha, tá? Sem pegar no tecido. Então, esse aqui vai ser o seu melhor amigo. Ó. E já descosturei. E além disso, pequenos cortes de tecido, tá bom? Que podem ser de 50 centímetros. Normalmente o tricoline tem 1,50 m de largura. E aí você pode cortar comprar alguns cortes para você começar na sua costura. Então vocês viram aí que para você ser uma costureira criativa e ter um desenvolvimento muito legal, vocês precisam de treinamento. E aqui é só o começo. É claro que existem muitas outras coisas que estão disponíveis no mercado e que vocês vão conhecer, vão utilizar, tá? Como zíper, régua, cortador circular, tem uma série de coisas, mas isso eu conto para vocês no próximo vídeo. E se você quer se aperfeiçoar ainda mais na costura criativa, eu tenho um curso para você que está começando. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Visita lá a minha página do curso e veja como é importante você saber todos os passos para você se tornar uma expert em costura. Eu estarei aqui com vocês com várias dicas, de mãos dadas com você, e eu te falo com toda certeza, não se limite a espaço, não se limite a equipamentos, não se limite a nada. Simplesmente comece, que as oportunidades elas vão te encontrar enquanto você estiver caminhando, trabalhando e fazendo. As oportunidades para mim vieram assim, enquanto eu estava fazendo. Ainda que eu não tivesse oportunidades, ainda que eu não tivesse equipamentos, ainda que eu não tivesse sabedoria e nem soubesse costurar, eu aprendi. Então é isso que eu desejo para você, que você persista, que você estude e que você não desista. Eu vou contar para vocês agora nos bastidores de onde eu tô gravando para você se inspirar e começar seu negócio. Se inscreve no canal, amores, não esquece, dá um joinha no vídeo, ó, te espero no próximo vídeo. Tchau! Parou? Vocês estão vendo aí, né, gente? Que não tem impedimento para quem quer fazer. Estou aqui, ó, no escritório aberto, montado no meu espaço gourmet aqui de casa. Coloquei um biombo aqui, tem geladeira, tem lixeira, tem marceneiros aqui por toda a minha casa. Eu tenho que parar o tempo todo. Estou em cima da mesa de jantar aqui de casa, com uma máquina e falando para você que tudo é possível. É só você não desistir e não achar que a sua condição hoje é uma condição que não é válida. E é sim, porque é começando com os pequenos detalhes, do jeito que você tiver, que você vai ter história para contar e vai superar cada vez mais. Então, ó, tô aqui, cachorrinhas aqui, sala, equipe, estamos aqui.